Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Surfista Cripto, o canal que todos os dias vos traz as novidades sobre o Bitcoin, mercados e as criptomoedas em geral. Os mercados estão na expectativa de um valor muito importante macroeconómico que vai ser lançado amanhã nos Estados Unidos. Vamos já a seguir saber que indicador é esse. A SEC continua a atacar o ecossistema das criptomoedas e desta vez foi uma das maiores stablecoins do mercado. E um país de língua oficial portuguesa permite aos seus cidadãos começarem a pagar impostos com criptomoedas. Isto e muito mais hoje no canal, mas como diariamente no índice do medida ganância. Estamos na zona neutra, no 48, com o Bitcoin precificado à hora da gravação a 21.588 dólares, com o Ethereum a 1.481, com o Polygon precificado a 1.16 dólares. Esta semana, com vários indicadores económicos a serem lançados nos Estados Unidos que vão influenciar a performance dos mercados em geral, mas também do Bitcoin e de altcoins, com o principal indicador a ser lançado amanhã, terça-feira, que é os dados da inflação de janeiro. E eu trago os dados da inflação da Suíça, em que podemos ver que houve um aligeirar da inflação até dezembro, de repente houve uma explosão novamente da inflação para 3.3. Inclusivamente em dezembro viemos com valores abaixo do esperado, esperava-se 2.9 e viemos com 2.8 da inflação na Suíça e em janeiro observámos a inflação a explodir para os 3.3 pontos. Meus caros, se isto acontecer amanhã com os dados da inflação nos Estados Unidos, vai ser mais um fator que vai derrubar os mercados, porque levará o Fed a continuar com um discurso hawkish e com um discurso de uma política monetária restritiva. Vamos ver o que nos dizem os números amanhã. Esperemos que estes dados da Suíça não sejam um espelho do que está a acontecer com a inflação norte-americana. E a SEC continua a atacar empresas do espaço cripto. Desta vez foi a Paxos. A Paxos é a emissora da stablecoin BUSD, que é a stablecoin utilizada pela Binance. E depois de Gary Gensler e a SEC atacarem a Kraken, voltam-se agora para stablecoins. A SEC alega que o BUSD é uma security e eu não vejo como isso pode ser viável, porque as stablecoins não são um investimento para gerar retorno. Portanto, elas estão pareadas a uma reserva, neste caso de dólar, e as pessoas não as compram para ter lucro daqui a uns anos. Elas vão valer sempre $1, ou supostamente o objetivo é que valham $1. Portanto, usam-nas como armazenamento, para troca por criptomoedas. A SEC percebeu que atacar os grandes tubarões do mercado ia durar muitos anos e que eles iam repostar e começam a atacar os players mais pequenos. A Kraken, a Paxos, vamos ver como isto se vai desdobrar. Portanto, a SEC a considerar uma stablecoin como um título mobiliário, como se fosse uma ação, enfim. É Gary Gensler a atacar o espaço cripto sem parar. Isto não vai ficar por aqui. Simplesmente começaram a atacar as empresas mais inofensivas, porque se repararem, atacaram o staking da Kraken, mas não atacaram o staking nem da Coinbase, nem da Binance, porque tanto a Coinbase como a Binance vão repostar, vão lutar. A SEC, que inclusive tem um processo contra a Ripple que dura anos e que muito provavelmente vão perder esse processo, que será ótimo para todo o espaço cripto, e eu acredito que o Gary Gensler percebeu que não pode atacar os grandes players do mercado, porque vai durar anos, eles vão repostar, então vira-se agora para estas empresas que têm menos meios para se defenderem. A verdade é que o BUSD perdeu o seu pareamento ao dólar, ou seja, perdeu o PEG de 1 para 1, e eu já referi aqui no canal, e agora também começam a sair notícias na mídia sobre isso, é que o resultado desta regulação excessiva vai ser empurrar investidores para as finanças descentralizadas, porque nem eu nem vocês precisamos de uma Kraken, ou de uma Binance, ou de uma Coinbase para pôr os nossos criptoativos em staking. Ou seja, nós podemos fazê-los diretamente no protocolo, através de carteiras frias, sem intermediários, em que inclusive o retorno é muito maior, a percentagem é muito maior dos rendimentos do que se o fizermos através de intermediários, porque uma percentagem desses lucros é mantida pelas corretoras, é o pagamento por intermediarem esse serviço, e basicamente Gary Gensler provavelmente ainda vai ver o tiro a sair pela culatra e provavelmente este excesso de regulação levará a uma compreensão e a uma adoção mais rápida das finanças descentralizadas. E o banco mais antigo do Brasil, o Banco do Brasil, permite agora aos seus clientes pagarem impostos com criptomoedas. Este movimento surge depois da cidade do Rio de Janeiro passar uma normativa que possibilitou o pagamento de impostos na cidade desde outubro de 2022 com criptoativos e após em dezembro de 2022 o Congresso ter passado uma lei para a utilização de criptoativos como meio de pagamento. Uma lei que provavelmente entrará em vigor em junho de 2023. É o novo normal, a adoção continua aí, país após país após país. É normal que os países subdesenvolvidos em que a inflação atinge mais fortemente a moeda nacional que sejam os primeiros, mas isto vai se estender ao globo e será cada vez mais
normal. E Raul Pal, um ex-executivo da Goldman Sachs, prevê que o Ethereum atingirá os $10.000 no próximo ciclo, afirmando ainda que não será a moeda que performará melhor. Raul Pal, muito bullish em relação ao Ethereum em específico, mas também a outras soluções concorrentes do Ethereum e inclusive a algumas soluções de camada 2 da própria rede. E passando agora para os gráficos de análise técnica e relativamente ao preço do Bitcoin, trago-vos a ribbon da média móvel exponencial no gráfico de velas de 3 dias e reparamos que dobrou e passou a verde. E normalmente este indicador, o ribbon, é uma junção de várias médias móveis que têm um aspecto tridimensional. E nós reparamos que a última vez que ela dobrou e virou verde foi quando fomos buscar as máximas históricas de novembro de 2021. Todo o bear market ela manteve-se no vermelho e reparem que ela começa a dobrar outra vez e começamos a ver a banda a ficar verde. Portanto, poderá ser um indicador que o fundo já foi encontrado e que os maus tempos ficaram para trás. E também o Rainbow RSI voltou a virar para o verde após uma grande correção. Reparem que isto em 2012 sinalizou o início de um bull market. Em 2015 houve um fake out, ou seja, uma ameaça que não se converteu num bull market, para logo a seguir voltar a cruzar para o verde e a sinalizar o início de outro mercado de alta com ganhos expressivos para os investidores. Em 2019 sinalizou também o início de um mercado de alta até às máximas históricas e agora que ele voltou a ficar verde, vamos ver o que isto quererá dizer. Eu já disse várias vezes aqui no canal, um grande investidor disse em tempos que a frase mais perigosa do mercado é desta vez vai ser diferente. E eu pergunto, será desta vez diferente? Fica a questão. E neste gráfico podemos ver a iliquidez do Bitcoin em exchanges, que está num nível que não víamos desde 2014. Basicamente, o que é que isto quer dizer? 78% da oferta de Bitcoin existente no planeta está guardada em carteiras frias e não está à venda. Ou seja, são investidores que acreditam na tecnologia e que o têm guardado e que não estão dispostas a negociá-lo. Isto é muito simples, é a lei da oferta e da procura e cada vez nós vemos menos Bitcoin disponível para negociação, ou seja, Bitcoin dentro de exchanges. Imaginem quando este valor subir para 80%, para 90%, vamos ver milhões de pessoas no mundo a batalhar pelos 10% restantes. Isto é básico, é a lei da oferta e da procura. Há pouca oferta e há muita procura e por isso é que o Bitcoin vai valer exponencialmente mais nos tempos que se avizinham. É matemática básica, se muita gente quer comprar e existe pouco à disposição, o pouco que existe valerá muito mais. Portanto, continuem a acumular, mantenham-se fortes. Isto nota-se a força que os bitcoiners têm e na crença que têm na tecnologia. Vemos o mercado na última semana a perder 5, 6, 7% com todo este FUD, agora com estes ataques repetidos da SEC que tenta abalar o espaço cripto. Não está a conseguir, o Bitcoin perde ligeiramente. Não temam estas oscilações de curto prazo, porque no longo prazo o Bitcoin protegeu sempre quem o holdou. Meus amigos, um excelente exemplo disto é este meme com que eu abri o vídeo de hoje. A malta que entrou recentemente no mercado provavelmente está em pânico. Aquela malta compra nos 40 mil, nos 50 mil, em 2021, no pico ou antes do pico. Se já venderam, capitularam. Se não capitularam, estão nervosos com a percentagem abismal que o seu portfólio já perdeu. E cá em baixo podemos ver a expressão dos holders desde 2013 e 2017 que já passaram por bear markets idênticos. A verdade é que passaram por eles e saíram sempre por cima da situação porque se agarraram e porque as oscilações de curto prazo não os afetaram. E no longo prazo saíram vencedores. Meus amigos, por hoje foi tudo. Espero que tenham gostado do conteúdo do canal. Peço-vos que ajudem a partilhar este tipo de conteúdo. Ativem o sininho, subscrevam, que é o melhor incentivo para nós todos os dias vos continuarmos a trazer as novidades. Não se esqueçam, é por vocês e pela adoção que cá estamos. Por isso, vemo-nos amanhã e fui!